Olá pessoal, tô meio sumidinha aqui do canal, né? São muitos afazeres, mas eu vim aqui, como prometido, mostrar para vocês a conclusão do material do telefone do céu, né? A gente fez o telefone musical e eu falei que eu ia colocar uma história dentro dele, tá? Me perdoe ainda a voz, a tosse, né? Então, a gente vai seguindo aí, recuperando. Mas vamos lá. Ó, vai ter um barulhinho aqui da Airfry, tá? Mas não tem como a gente parar o serviço pra fazer. Então, pra quem adquiriu, né? Assistiu a aula e adquiriu os moldes do telefoninho, né? Do céu, telefone musical. Eu coloquei as duas músicas, tá? Então, uma música eu coloquei aqui dentro, tá? Onde que fala aqui o telefone do céu, tá aqui nessa parte. Eu coloquei uma fita para colocar no pescoço, tá? Eu trabalhei com ela assim, tá bom? E aqui virando ela, né, vou mostrar para vocês. Olha, eu coloquei outro bolsinho, tá? Então aqui, ó, eu coloquei outro bolsinho até a metade só. Coloquei a outra música aqui atrás e coloquei parte da aula que eu dei, tá? Então, eu montei uma aula com o telefone, tá bom? E usei alguns outros materiais que eu já tenho, que eu já dei em outros cursos. Fiz uma caixa e eu vou estar mostrando para vocês, então, o que que eu fiz, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei a história, né? E eu vou contar mais ou menos a história para vocês, como eu fiz com eles. Então, eu fiz a aula domingo e eu não tive como estar fazendo para vocês, gravando. Gente, vai ficar uma sombra aí no meu óculos, ó, da Reg Light, mas eu vou ter que pôr o óculos, tá? Para falar com vocês, tá bom? Senão eu não enxergo direito. Então, ficou assim, eu usei esse material aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Para complementar, eu usei essas duas partes, que é do Cordeiro e do Leão, tá? Quem não tem e quer adquirir é o curso gratuito do Cordeiro e do Leão. Tem o curso completo e os moldes dele. Eu usei um versículo, um cartaz que você pode imprimir para finalizar a história, certo? Que esse aqui é da PEC. Da PEC não, da AB Visual, tá? É da AB Visual, que eu tenho ele já faz muito tempo, muito bom. Então, nós fizemos dessa forma. E eu usei a caixa, tá? A caixa do pecado. Então, eu fiz uma caixa bem simples, eu encapei com TNT mesmo, ó. Se você ver, ó, para economizar IVA, né? Que a gente gasta muito IVA. Eu encapei ela toda no TNT preto. Coloquei um X aqui de IVA, não tem segredo, não precisa molde. Dos lados eu coloquei manchas em marrom, né? Simbolizando sujeira. Aqui eu coloquei um band-aid. E depois eu vou mostrar dentro, na finalização da história, como que ficou. Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, eu apresentei o telefone assim, comecei a aula, né? Com o telefone no pescoço. E eu comecei, antes da história, eu comecei cantando, eu tirei a música aqui de trás, né? Tava com o telefone pendurado. E comecei, antes da história, começa a música aqui, que ela é bem propícia para isso. Desculpa, gente. Para cantar antes da história, né? Então, eu comecei, né? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar a Bíblia a estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Então, esse foi o início da história. Então, essa música aqui é ótima para você começar, seja essa história que eu vou contar ou qualquer outra, tá? Depois que eu cantei a música,
Aí eu falei para eles, né? Falei assim que antigamente nem todo mundo tinha telefone, né? Telefone era algo raro, era algo para rico. Só pessoas ricas tinham telefone. E qual que eram os meios de conexão que nós tínhamos de uma pessoa para outra? Como que a gente se comunicava? Ah, vamos ver como que a gente se comunicava? Aí eu tirei daqui de trás, né? Ah, a gente se comunicava por cartas, né? Você já recebeu alguma carta? Essa carta aqui, depois eu deixo a medida para vocês, mas é só um EVA que eu cortei e fiz envelope, tá? Você já recebeu uma carta? Quem que já recebeu uma carta? Ou escreveu uma carta e enviou? Então, nem todas as crianças ali tinham recebido uma carta e nem tinham enviado uma carta, né? Aí eu falei para eles que antigamente era muito gostoso quando a gente recebia uma carta. A gente ficava esperando, ansioso a receber a carta de uma amiga. E quando chegava, a gente ficava tão feliz. E isso ligava a gente, né? Com as outras pessoas, com os amigos, com os parentes. Então, as cartas faziam essa conexão com a gente, entre as pessoas que estavam distantes, né? E muitos de nós até colecionávamos os selos, porque elas vinham os selos, né? Quando a gente ia viajar, tipo, tava numa praia ou numa outra cidade, a gente ia até o correio e pegava cartão postal da cidade e mandava da onde a gente estava para as pessoas, para mostrar o local, mandava uma mensagem. Então era assim que a gente se comunicava e era muito gostoso. E esse tipo de comunicação, de certa forma, aproximava aquele distanciamento, né? Hoje as pessoas já não escrevem mais carta. Aí eu falei para eles que muitas vezes eu escrevo cartas para Deus, né? E eu perguntei para eles: algum de vocês já escreveu uma cartinha para Deus? Porque às vezes a gente não tem palavras, né, suficiente para estar orando. Mas se você pegar um papel e escrever, começa a vir as coisas. Então, literalmente, eu expliquei para eles que muitas vezes não foi nem pedido de oração, mas eu escrevi para Deus. Como que eu estava me sentindo? Senhor, eu estou assim, estou cansado de tal situação, não se resolve, porque isso, porque aquilo. Escrevi uma carta para Deus, coloquei lá no vidro do óleo da igreja onde a gente ora, né, pelos pedidos. Então, não foi uma nem duas, eu fiz várias vezes. Então, eu falei para eles que um dos meios de comunicação, né, antes do telefone, era a carta. Ah, vamos ver qual que era o outro meio de comunicação que a gente tinha antigamente? Ah, o orelhão, né? E aí a gente tinha o orelhão, né? Onde a gente tinha sempre um orelhão perto de casa. Quem não tinha orelhão perto de casa tinha que andar longe para poder falar com alguém, né? Então a gente tinha esse meio de comunicação. Como eu disse, nem todo mundo tinha um telefone em casa. Então, se a gente queria mandar recado para alguém, mandar alguma notícia ou saber, nós tínhamos que ir no orelhão, né? E o que a gente fazia, né? A gente tinha que comprar fichas, né? Então, a gente ia lá, comprava várias fichas, né? Para que a gente pudesse estar falando com as pessoas. E não podia falar igual a gente fala hoje, que às vezes você grava um áudio no WhatsApp, você liga, faz uma chamada de vídeo e fica, né, o tempo que você quiser. Não, a gente tinha que, né, comprar várias fichas dependendo do assunto e resumir bem, né, porque elas iam caindo e acabando o tempo. E eu expliquei para eles que uma fichinha, ela demorava apenas 3 minutos e acabou, né, era o suficiente. Então, tem a fila atrás da gente, né? Quantos que enfrentaram filas atrás no orelhão? Então, você ia, não era só você, tinha mais um monte de gente atrás esperando e você tinha que falar rapidinho, porque as pessoas queriam estar usando também. Então, nem todo mundo tinha acesso a essa conexão, né? Que de certa forma aproximava um pouco as pessoas. Até que então chegou esse tipo de telefone aqui, né? Que a gente discava, era um orelhão, orelhão não, telefone, né? Era tipo um cebolão que a gente falava, né? E aí começou a chegar esse tipo de telefone nas casas, né? E aí quantas vezes eu expliquei para eles que eu prendi o meu dedo
ficou enroscado, porque a gente tinha que girar, né, discar número por número, às vezes a gente enroscava e prendia o dedinho aqui, né, já aconteceu isso muitas vezes comigo, e eles até acharam graça. Então, é uma forma de você mostrar como que eram as conexões antes, né, e hoje como que a gente tem a conexão muito mais fácil, mas antigamente não era assim, né, e aí eu expliquei para eles que aqui, ó, tinha essa parte aqui, ela servia para colocar um cadeado. Então, muitas vezes, em muitas casas, as pessoas colocavam um cadeadinho aqui, prendia, que era para ninguém conseguir fazer ligação, né? Para não passar, porque era muito caro, né? Então, o plano telefônico na época era muito difícil. Conforme foi chegando nas casas, mesmo assim, as pessoas tinham que economizar, né, para tá usando, não era igual a gente tem. Então a gente passou por esse, depois veio aquele outro telefone digital, né, das teclinhas que nós temos até hoje, até que chegou, né, o meio de comunicação onde nós mais usamos hoje, né, que é o nosso famoso celular, né? E com o celular ele ficou muito mais fácil. Porém, o celular acabou nos distanciando. O que era para aproximar as pessoas acaba de certa forma distanciando, porque às vezes até mesmo dentro da própria casa, eu expliquei para eles, fica um no quarto, outro na sala, outro em outro lugar dentro da própria casa, às vezes a pessoa acaba nem tendo diálogo, ela vai mandar uma mensagem, um áudio dentro da própria casa usando o celular. E às vezes, até mesmo a gente tendo essa facilidade hoje que era para aproximar uns dos outros, o que acontece? Às vezes você olha lá, você lembra, eu preciso de falar com fulano, faz tempo que eu não falo com ele. Quando você olha o seu celular, para sua surpresa, você vê lá que você não apagou a última mensagem que você falou com a pessoa, e a mensagem tava lá tipo assim, do começo do ano passado, a data, e você nunca mais falou com a pessoa. Então, eu expliquei para eles que hoje, com a modernidade dessas conexões, que o que era para nos aproximar e ligar as pessoas, acabou distanciando as pessoas e também nos distanciando de Deus, né? Porque essas conexões de hoje, né, como o celular, acaba nos desligando de Deus. A gente fica o tempo todo, né, usando o aparelho e a gente esquece de orar, a gente esquece de ler uma Bíblia, a gente esquece de ouvir uma história, né? A gente esquece às vezes de fazer tantas coisas e às vezes esquece até de comer, de brincar. Então, nessa hora você pode colocar aqui, tirar de dentro, fazer mais bolsinhos no telefone, aqui atrás, e tirar os símbolos, né, que você pode usar, que a gente usa sempre no Conectados. Você pode usar o Instagram, você pode usar o Facebook, o símbolo do Facebook, do TikTok. Você pode incluir. Aí a gente dá ideia e você faz o que a sua imaginação, aquilo que o Senhor te dirigir. Essa foi a direção que Deus me deu. Então, eu usei apenas esses 3 recursos aqui de dentro do telefone. E aí eu vou acrescentar os outros para vocês, tá? Então, de dentro do telefone foi o envelope de carta, foi o orelhão e a ficha, foi bem simples, tá? Mas eles gostaram muito. E o menininho com o celular, tá? Então, depois que eu tirei isso de dentro aqui do celular, do telefone, né? Eu falei para eles que o que acontece? Muitas vezes, essa modernidade tem nos afastado, como eu disse, uns dos outros. E nos afastado até mesmo de Deus. E aí, nessa hora, eu entrei com a caixa, tá? Com a caixa que eu mostrei pra vocês, né? E aqui eu abri a caixa. Eu falei assim, aí eu coloquei a caixa no chão. Aqui eu vou colocar ela no meu colo, tá? Abaixar ela pra vocês verem. E aí eu falei pra eles que, olha só o que aconteceu, né? Tudo isso vai nos afastando de Deus. Então, aqui é a palavra pecado. E aqui eu coloquei, ó, que o pecado distanciou o homem de Deus, tá? Então, fica bem comprido. Coloquei a caixa no chão, né? E fiz isso. Depois eu gravo um vídeo só mostrando assim, eu levantando para ver o tamanho. Coloco junto aqui no final
desse vídeo para vocês verem como que ficou. Então, eu disse que o pecado é assim, como essas conexões que às vezes nos distanciam uns dos outros e nos distancia de Deus, o pecado tem entrado nas nossas vidas e tem feito essa distância dessa conexão, né? Porque o homem pecou lá no jardim. E aí, desde lá, então, essa conexão com Deus acabou, né? Então, ficou um distanciamento muito grande do pecado, mas que Jesus, né, morreu lá na cruz do Calvário, né? Isaías 53 nos fala que lá ele tomou sobre si, né, todos os nossos pecados, e através do sacrifício da cruz, ele pôde nos reconectar, né, com Deus. Jesus pôde nos reconectar, e foi por amor por você que isso aconteceu, que lá em João 3,16 nos diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, e este amor explodiu sobre nós, né? Essas gotas de amor caíram sobre nós, amém? Então, eu usei esse texto aqui, na hora, antes do versículo, da caixa, quando eu usei a caixa, eu usei o texto de Tiago, tá? 4:8, que fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos dos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Então, é para nós nos achegarmos, né? O que o pecado tem feito de nos distanciar de Deus, né? Tiago está nos dizendo para nós nos achegarmos a ele e perdoar, e limpar nosso coração, confessar os nossos pecados para que ele possa nos perdoar. Aí eu rebobinei a história do dente, né? Que o pecado é como cárie, onde eu usei a boquinha. Se você não viu essa história, pode olhar no canal, me pedir que eu coloco para vocês, tá? Onde eles confessaram os pecados, né? Na boquinha e foram apagando, né? Que eu fui falando que o sangue de Jesus vai purificando a gente de todo pecado. Amém? Então, eu usei este recurso, né? Esses dois aqui que eu já tinha, que é do curso Cordeiro e Leão, e encerrei a nossa aula com o versículo que eu falei, tá? Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, você pode usar material que você já tenha para complementar essa aula, assim como eu fiz. Então, vocês veem que do telefone, o que era para usar apenas o telefone musical, eu incluí 3 peças, né? Essas 3 peças aqui. Incluí um material que eu já tinha, que você pode usar um material que você tenha, que fala sobre o plano de salvação, sobre o perdão, e a caixa, que foi bem simplesinha que eu fiz, né, do pecado do distanciamento, que você provavelmente deve de ter. Eu usei também o material, o que é pecado, vou pegar lá para vocês. Aí quando eu usei a caixa do pecado, eu falei para eles, né, tia, mas o que é pecado, né? E aí eu usei esse material que muitas de vocês devem ter já, né? O que é pecado. É o material que eu fiz, eu tenho esse vídeo no canal, vou deixar todos os vídeos na descrição, tá? Pra vocês verem lá, tá? Esse aqui eu não tenho molde, mas é fácil de fazer, tá, gente? Então tem vários materiais parecidos com esse aqui, só a ideia que eu tô dando pra vocês, tá? Que eu fiz sem molde. Então, o que é pecado, tia? Então, pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu faço e que não agrada a Deus, né? Então, aqui, ó, ele fica bem grande, eu fiz com as bailarinas, né? Pecado é tudo aquilo que eu penso, ouço, vejo,
sinto, faço e que não agrada a Deus. Então, esses foram os materiais que eu usei, né? Então, você vê que do telefone musical, eu montei essa aula com coisas que eu já tinha e pouca coisa que eu acrescentei, né? E encerrei com a música novamente. Eu não tinha, na verdade, usado, né, a música ainda. Então, foi a primeira vez que eu usei com eles, né? Aí eu tirei aqui, né, telefone, dentro do telefone, a música falando qual que é o nosso meio de conexão hoje com Deus. Como que nós podemos nos conectar com Ele, né? Através da oração. Então, usei o telefone do céu para isso, né? E aí, encerrei a aula cantando o telefone do céu. É a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, alô? Diz que duas ou três. E se não atender, telefone outra vez. Então, você vê que de um telefone musical, deu para você aproveitar o mesmo recurso para montar essa aula e falar um pouquinho de conexão entre pessoas e a conexão com Deus, né? O distanciamento que isso pode nos fazer com Deus e trazer para o distanciamento que o pecado faz entre o homem e Deus. E aí você pode usar o recurso que você já tem, provavelmente, a respeito disso, para acrescentar, tá bom? Depois eu vou deixar os moldes do acréscimo, né? O vídeo na descrição do que é pecado, o vídeo na descrição do curso Cordeiro do Leão, que são os materiais que eu já tinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E fica aí a ideia e a dica da aula do aproveitamento do material que eu já dei para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Curtir, comentar, deixa comentário. E se tem algum outro material que você gostaria que a gente trouxesse para vocês, a gente vai ter o prazer de estar aí confeccionando e ajudando, né, o ministério de vocês, tá bom? Até a próxima!